Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Nós vamos dar continuidade esta semana à discussão que começamos na semana passada para tratar de um assunto muito importante, que são os refugiados no Brasil. Vamos debater esse assunto hoje com o professor João Amorim, titular da cadeira de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e com o padre Marcelo Monge, diretor do Caritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Ao mesmo tempo que você recebe essas pessoas, você não pode retirá-las totalmente da cultura delas, né? Elas estão deixando toda a vida para trás, mas estão ainda carregando suas crenças e tudo mais. A Holanda foi um país que fez isso, recebeu muitas pessoas de vários lugares do mundo, mas hoje ainda paga um preço por causa disso, até por permitir que muito da cultura se mantivesse. E algumas coisas não são de acordo com a legislação vigente no país. Queria saber um pouquinho com relação a isso. Como podemos lidar com povos que vêm com uma cultura diferente no trato de homem e mulher, no trato de pais com filhos, até questões, por exemplo, simples de educação e de higiene. Por favor, Marcelo, por favor. Você completa depois. Tá, ok. Com outros argumentos. Então, nós percebemos na Caritas Arquidiocesana de São Paulo que as pessoas refugiadas, elas têm mais dificuldade de inserir-se, né, de integrar-se na sociedade brasileira do que os migrantes. O migrante é aquele que quis vir para o Brasil para namorar, para casar, para trabalhar, para constituir uma vida. Então ele veio com tudo. O refugiado, ele não queria deixar o seu país. Então, por vezes, nós recebemos pessoas que o corpo dela está aqui, mas o espírito dela ficou lá. E é muito triste isso, né? Ou seja, ela é uma pessoa que precisa ser colocada no colo, é uma pessoa que precisa ser cuidada. Ela não teve o seu direito de não migrar. Ela não teve o direito de permanecer lá. Você imagina ter que desistir então, da sua nós vida, devemos né? garantir a ela o direito de migrar, o direito de sair daquele lugar. Então, é difícil, né? É difícil. Ela, com muito esforço, sobretudo se é uma pessoa sozinha, né? Como eu, né, particularmente conheço pessoas, né, que foram acolhidas ali pela Caritas, que estão sozinhas aqui. Os outros membros da família, eles foram mortos. A dificuldade dessa pessoa de se integrar. Ela viu, né? as pessoas serem mortas. Ela viu as pessoas serem mortas. Ela não queria estar aqui, mas não sobrou nada para ela. Então, a dificuldade que ela tem de inculturar-se, né, de deixar o seu jeito de viver, ela enfrenta mais dificuldade do que as outras pessoas. E além disso, isso é a mais pura verdade. Veja, nós temos pessoas no Brasil, brasileiros, que voluntariamente, estando aqui, se aculturam da cultura brasileira. Né? Eles entendem que são ou estadunidenses ou europeus, etc. E nós temos localidades aqui no Brasil onde, por exemplo, não se fala o português. Se fala o alemão, Sim. se fala o italiano. Ou seja, essas pessoas não permitiram abrir mão da sua cultura, nem que a cultura brasileira entrasse. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, existe essa questão do trauma, né, de ser a última raiz que resta da vida que essa pessoa não teve opção de decidir, que é a sua matriz cultural. Né? Mas eu não vejo, na prática, pelo menos durante esses anos todos que eu trabalho com refugiados, e acredito que o padre Marcelo também não veja isso, você não vê uma pessoa que seja 100% refratária a se adequar às questões de ordem pública. Por exemplo, eu não conheço um fato, uma história de um muçulmano, por exemplo, que não tivesse uma mulher só. Ao invés de ter várias mulheres, o que a lei brasileira não permite. Né? Como eu não conheço pessoas que, por exemplo, haitianos, que professem necessariamente, explicitamente a religião voodoo, por exemplo. Essas pessoas sabem que elas não tiveram escolha, mas elas precisam se adequar. Elas precisam conviver com a ordem pública. E aí são questões de ordem pública. Você tem, de um lado, a necessidade do multiculturalismo, de você compatibilizar, mas nenhum país do mundo vai permitir, por exemplo, um absurdo como a mutilação feminina que alguns países muçulmanos praticam.
Né? Então, desculpa, existe aqui não pode. Existe um limite para a tolerância. Que é a questão da ordem pública. Tá. Né? No caso do Brasil, especificamente, que nós somos um país democrático, que tem uma Constituição pautada explicitamente em direitos fundamentais, inclusive na tolerância, no multiculturalismo, né? Em países como o Brasil, nós temos o limite da ordem pública, ou seja, aquilo que viola direitos fundamentais, isso ele não pode. Agora, todo o resto, e aí nós temos que enaltecer, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo recentemente criou, oficializou, tornou patrimônio da cidade a Feira dos Bolivianos. Uhum. Né? Nós temos a Feira dos Bolivianos, nós temos a Feira dos Peruanos, nós agora vamos ter de novo, o Padre Marcelo me diga a data que me fugiu agora, nós vamos ter a segunda Copa do Mundo de Futebol dos Refugiados. Nós tivemos a primeira edição no ano passado, né, a Copa dos Refugiados, em que eles se juntam, eles levam as culturas, as comidas. Isso é muito rico, isso só tem a acrescentar para a cidade onde acontece. Quer dizer, o Brasil já é um país multicultural desde nascença, né? E a gente sempre recebeu muitos imigrantes, mas eu fico me perguntando por que, obviamente, parte da resposta está no que somos vistos como um paraíso, mas existem outros países pelo mundo que também podem ser vistos como um paraíso. Não sei, Austrália, de repente, pode ser uma opção, um país até com uma temperatura agradável, com falta de pessoas capacitadas para diversos tipos de trabalho. Mas por que atravessar um oceano? Porque o Brasil é longe para a maioria desses refugiados. A não ser que a gente fale aqui da América do Sul, mas você tem que realmente ter dinheiro, tem que ter forma para conseguir chegar aqui, porque é muito longe. Quanto mais os países fecham as suas fronteiras, mais se facilita o tráfico de pessoas ou de imigrantes. Por quê? As pessoas têm que sair, né, do seu país. E para sair, então, ela vai usar esses recursos da clandestinidade, da ilegalidade, para entrar num outro país. Então, o João já disse, é tendência nossa não fecharmos as fronteiras. E peço a Deus para que os outros países também não façam isso. Porque é mais sofrimento para as pessoas, porque as pessoas não querem, não vão viver confinadas. Elas vão lutar para sobreviver. E na luta por sobreviver, poderão cair na mão de traficantes de pessoas ou de imigrantes. E o que está acontecendo no Mediterrâneo é isso, né? As portas da Europa se fecham, então há essa clandestinidade, essa ilegalidade, esse ganho sobre o sofrimento de pessoas. E é isso que, então, o Papa Francisco, e é isso, então, que pessoas sensíveis e que respeitam o direito das pessoas estão querendo reconstruir, querendo conversar e melhorar, né? Não é possível que as portas continuem se fechando, muito pelo contrário, as portas deveriam continuar se abrindo. Vejam bem, se nós formos olhar nas nossas roupas, quantas vieram do Bangladesh, quantas vieram da Europa, quantas vieram de não sei onde. Sim. Ou seja, as tecnologias, elas podem migrar de um lado para o outro. Sim. E quem faz essa tecnologia, quem produz isso não pode. Me parece assim, que mundo é esse que nós estamos querendo, ou que mundo é esse que nós estamos construindo, que as mercadorias, o dinheiro pode circular e as pessoas não. Me parece que quem pensa diferente disso está construindo um mundo de barreiras para o seu filho, para o seu neto, né, para aqueles que virão depois. Padre, nós vamos continuar falando disso, até para lembrar, né, a sensação de que, e se fosse você nessa situação? O que você ia precisar? Né? Eu acho que isso ajuda bastante a gente pensar no outro. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a questão dos refugiados no Brasil. Estamos com o professor de Direito Internacional João Amorim e com o padre Marcelo Monge, diretor do Cáritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Nós já discutimos em outros blocos essa questão do porquê os refugiados se interessam pelo Brasil. Mas o que o Brasil ganha com esses refugiados? Olha, além de ganhar em diversidade, em tolerância, em ganhar em acolher uma pessoa que nasceu, viveu em um país em condições desfavoráveis em relação ao nosso,
o país ganha muito em termos políticos, internacionais. O Brasil é um país respeitadíssimo em termos de acolhimento de refugiados, da sua responsabilidade humanitária. E o país ganha também com pessoas qualificadas, com mão de obra. Essas pessoas, mesmo isso é uma lógica que fica no subterrâneo dos discursos xenófobos, né? Como eu falei já anteriormente, ao fechar as portas para um estrangeiro, para um migrante, para um refugiado, um país supostamente desenvolvido, ele gera ilegalidade, como o padre Marcelo já comentou. As pessoas vêm, seja pela via regular, protegida, seja pela via irregular, se vendendo na mão de traficantes de pessoas, de mercadores de escravos, etc., né? Mas essas pessoas, quando chegam e ficam ilegais e têm aumentado a sua vulnerabilidade, muitas pessoas se esquecem que essas pessoas, trabalhando, elas consomem, elas movimentam a economia no lugar. Então, o Brasil ganha com isso também, não com a ilegalidade, mas ele ganha com a movimentação da economia, com a promoção da diversidade, com a difusão da cultura da tolerância, do acolhimento, de você enxergar o outro, não como estrangeiro, não como alguém de uma determinada nacionalidade, ou com uma determinada cor de pele, ou com uma determinada religião, mas alguém igual a você, porque é um ser humano como você, né? É isso que nós precisamos, tanto em relação aos estrangeiros, quanto em relação a muitos dos nossos irmãos brasileiros também. Vamos dar uma olhada agora numa experiência bem interessante que aconteceu aqui em São Paulo no ano passado, que propunha que as pessoas pudessem vivenciar um pouco o que vive uma pessoa confinada em um campo de refugiados. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional independente, porque 80% dos recursos que a gente tem para aplicar nos nossos projetos são oriundos de pessoas como a gente. Por isso que esse trabalho é importante, que a gente quer conscientizar as pessoas do nosso trabalho, do que a gente faz, do recurso que a gente usa, onde ele é empregado, como ele é empregado. Isso me fez continuar com a minha primeira missão, que é o respeito ao dinheiro do doador. Isso é muito sério dentro da organização. O doador, ele tem acesso a todo o recurso que a gente arrecada e que a gente emprega. Que a gente fala Médicos Sem Fronteiras, então só vão médicos, as pessoas perguntam bastante isso. Vão outras profissões também? Sim. Por exemplo, num projeto de cólera, nós precisamos do médico para tratar do paciente, precisamos das enfermeiras para auxiliar o médico, precisamos de engenheiros, de logísticos para gerenciar toda a desinfecção do campo, o destino daqueles dejetos. A primeira preocupação não é o fornecimento de moradia. Se precisar, nós temos as barracas, as tendas para fornecer, mas não é essa a nossa primeira tarefa. Nosso objetivo principal, a nossa especialidade é a urgência médica, a urgência na saúde. Aqui você tem condição de atender muitas das queixas mais comuns. Essa é uma tenda bem realista, então você vai encontrar equipamentos simples para exame, para diagnosticar, algum material para curativo e alguns dos remédios mais comuns. Qualquer condição que fuja disso, você tem que acabar transferindo o paciente. Aqui é uma área onde as crianças vão ficar internadas, tá? Além da desnutrição severa, elas têm algum outro problema de saúde que elas precisam ficar internadas por alguns dias. Essa criança aqui, por exemplo, ela tá com malária e é por isso que a gente colocou o mosquiteiro aqui, para evitar que o mosquitinho venha, pique ela à noite e saia transmitindo para todas as outras crianças internadas. A partir do momento que aquela criança começa a sair dessa situação mais crítica, que ela aceita o alimento e que ela já está em condições de deglutir, a gente vai oferecer uma pastinha como essa, que também é um alimento especial para nutrição terapêutica. É uma pasta de amendoim que contém 500 calorias num pacotinho desse e que contém todos os nutrientes necessários para aquela criança sair dessa desnutrição severa.
Milhares de somalis cruzam a fronteira para países como a Quênia e a Etiópia, para fugir da pobreza, da falta de alimentos e da insegurança de um país tomado pela violência. Minhas razões não foram diferentes. Meu nome é Fatuma e fugi de Bouali, na Somália, com meus 8 filhos para tentar sobreviver Dadaab. O que a gente faz aqui na tenda de saúde mental, num campo de refugiados, é uma primeira acolhida, né? É criar um espaço de escuta exatamente para pessoas como a Fatuma, que vem dessa situação de violência, que não é só o refúgio em si, mas é todo esse processo que desemboca num campo de refugiados e fazem com que as pessoas tragam não só as questões físicas, né, de saúde, doença, mas também feridas que não se veem. Porque isso é muito importante. As pessoas vivem e querem viver, né? Elas chegam no campo ainda cansadas, machucadas, internamente fora, mas elas ainda têm vontade de viver, muitas vezes. E quando não tem, a gente também dá voz a isso, né? Tentando ativar também os recursos internos que aquela pessoa tem, porque de alguma maneira ela chegou até aqui. Se alguém tiver interessado em trabalhar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Profissionais de vários setores. Basta entrar no nosso site de Médicos Sem Fronteiras Brasil, envie o seu currículo e nós temos um departamento de recrutamento que vai analisar caso a caso e essas pessoas vão receber a merecida atenção. A gente volta já, vamos para o nosso intervalo, não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a questão dos refugiados no Brasil. Estamos com o professor de Direito Internacional João Amorim e com o padre Marcelo Monge, diretor do Cáritas, o Centro de Referência para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo. Bom, a gente tem olhar o próximo, né? A gente terminou um bloco falando sobre isso, de como é importante você... Pense se fosse você, se você vivesse isso, você tivesse pânico, perdesse sua família ou não, quisesse proteger a sua família, retirar ela daquele local. Quer dizer, é uma fragilidade muito grande e muitas vezes quem vai receber, ou há uma organização maior para receber essas pessoas, são entidades religiosas. Eu queria, padre, conhecer um pouquinho de você. Quem mais recebe, qual é a estrutura que se tem e a parcela da participação de entidades religiosas no cuidado desses refugiados? Aqui em São Paulo são várias organizações que fazem o trabalho de acolhimento a refugiados, solicitantes de refúgio e migrantes. Missão Paz, as Irmãs Palotinas, a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Mas eu quero lembrar também que vários evangélicos fazem esse trabalho e as mesquitas também fazem esse trabalho de acolher, né, os seus compatriotas na Cáritas nós não fazemos acepção de pessoas. Os serviços que nós oferecemos ali na Cáritas, né, em conjunto com o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e o Ministério da Justiça, o serviço que nós oferecemos ali é para todas as pessoas. Nós não perguntamos a religião dela para fazer o processo dela, para encaminhá-la para a Polícia Federal, para encaminhá-la para o curso de língua portuguesa, para o médico, para o remédio. Nós não fazemos essas perguntas. A religião dela não nos importa. Importa para nós é o sofrimento que ela traz e a possibilidade que ela tem de encontrar no Brasil um lugar para reconstruir a sua vida. Então são várias as organizações, são várias as entidades ligadas à igreja ou não que fazem esse trabalho. Graças a Deus tem aumentado o número de organizações que se interessam pelo tema e que estão abrindo as suas portas para o curso de língua portuguesa, para empregar pessoas. Então se por um lado a gente vê um preconceito, se a gente vê atitudes xenofóbicas, eu diria assim que, por um outro, a gente vê com muita alegria, portas se abrindo, pessoas querendo conhecer pessoas, valorizando o trabalho que essas organizações fazem. Então, eu vejo com muito bons olhos essas atitudes que, diariamente, nós temos contato. Eu vou encontrar mais ajuda e mais refúgio
em entidades que são religiosas, ou eu tenho esse espaço nas entidades laicas também? Você tem o espaço nas entidades. Na verdade, é uma ação coordenada. Né? Nós temos uma rede de assistência que possui todas essas entidades, tanto as entidades religiosas, e por uma questão de tradição, por uma questão de maior expertise, essa rede de entidades assistenciais, ela é encabeçada pela Caritas Arquidiocesana, que tem o seu centro de referência para refugiados, que é essa parte que o Padre Marcelo comentava aqui, onde não se faz nenhum tipo de distinção sobre orientação religiosa ou qualquer outro tipo. Mas você tem entidades que vão desde entidades da sociedade civil, como as organizações do Sistema S, você tem universidades, como a Universidade Federal de São Paulo, através da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, você tem entidades que são vocacionadas para a capacitação desse refugiado, desse solicitante de refúgio para o trabalho, entidades que oferecem cursos de idioma, que são entidades da sociedade civil. São ou associações ou organizações não governamentais que trabalham em conjunto conosco e não há nenhuma distinção, nem nenhuma hierarquia entre a rede. Você tem as especificidades de cada um. Entidades governamentais, né, o Centro de Amparo ao Trabalhador, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, enfim, a gente tenta construir essa rede de amparo mesmo, tá? Com as instituições laicas e com as instituições confessionais também, de qualquer credo. Eu fico pensando se alguém, de repente, ficou tocado por essa entrevista, é um empresário, e fala, olha, eu tenho algumas vagas de emprego, gostaria, de repente, de dar oportunidade para uma pessoa refugiada. Para onde ele corre, aonde ele busca? Caritas. Pode buscar a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Rua Major Diogo, número 834. Não me lembro aqui o e-mail agora, o telefone, mas depois... Nada como o Google, Caritas, a gente se encontra. Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Agora estamos falando de São Paulo, mas temos acesso aí pelo Brasil todo. Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que é a instituição que, a exemplo da Caritas de São Paulo, cuida disso. Em Brasília, você tem o Comitê Nacional para Refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, são sediados lá. E você tem o IMDH, Instituto de Migrações e Desenvolvimento Humano, também ligado à igreja, que faz esse trabalho lá em Brasília. Sim. E as pastorais de imigrantes que existam nas cidades. Eu queria, se você me permite, eu queria aproveitar também e lembrar que não só as grandes empresas, mas as pessoas que queiram nas escolas, na sua associação de bairros, enfim, no seu condomínio, a Caritas, ela tem 2 campanhas permanentes, né? Que é uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, etc., mas a mais sensível é a campanha de arrecadação de itens de higiene. Uma das coisas que a Caritas faz, o solicitante chega na Caritas, a primeira coisa que ele recebe é um kit de higiene. Pasta de dente, escova de dente, sabonete, desodorante, isso é entregue para todos, tá? E renovável para todos. Então, nós temos essa campanha permanente, né? A gente pede sempre o apoio das pessoas, não só para ir visitar, para conhecer o trabalho, mas também para auxiliar. Né? Quem puder doar itens de higiene, fraldas, tem chegado muitas crianças, muitas famílias com crianças pequenas, crianças desacompanhadas têm chegado, né? Então, assim, o trabalho é muito grande, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que nos orgulhamos muito, mas quanto mais pessoas, quanto mais braços nós tivermos para amparar, melhor. Essa discussão, com certeza, eu tenho certeza que vai fazer algum tipo de movimento. Que bom, que seja para a gente parar para pensar, enxergar o próximo e contribuir de alguma forma, porque já é um começo. Sim. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso programa desta semana vai ficar por aqui. Agradeço de novo, então, a presença dos nossos 2 convidados, o professor João Amorim, titular da cadeira de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e o padre Marcelo Monge, diretor do Caritas, o Centro de Referência para Refugiados. É um projeto do Caritas Arquidiocesana de São Paulo. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.